Glórias a Deus. Querido, eu quero meditar numa palavra. Eu quero falar sobre sacrifício. Quero falar sobre sacrifício, tá? Mas não quero falar daquele sacrifício que se fazia lá no tempo de Moisés. Aliás, no tempo de Moisés era o tabernáculo, né? E que se veio até o templo, quando então depois Salomão o construiu, o sacrifício foi transferido para o templo. Não é desse sacrifício que eu quero falar com vocês aqui agora. Não é desse sacrifício. O sacrifício que eu quero tratar com você aqui nesse nosso encontro, o sacrifício que eu quero trabalhar aqui é o sacrifício vivo. Presta atenção, o sacrifício antigo era o sacrifício de morte, aonde as pessoas levavam as ovelhas, as pombas, os animais determinados pela palavra, para que o sacerdote então o imolasse e entregasse, fazendo então a oferta para o Senhor. Este era o sacrifício de morte. Mas o sacrifício que eu quero tratar com você hoje é o sacrifício vivo. É o sacrifício onde você não precisa matar, aonde você não precisa morrer, para conseguir receber de Deus o seu benefício. E para isso, eu quero te convidar a ler comigo em Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus, ela diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Esta é a palavra que fala do sacrifício vivo. Se liga comigo. Esses dias que nós estamos vivendo hoje, e que certamente, no meu entendimento, acredito que seja o seu entendimento também, nós estamos vivendo os tempos do fim. E que quanto mais se aproxima, quanto mais nós entramos nesses dias do fim, também se aproxima o dia do arrebatamento da igreja. Devemos estar então alertas ao quanto e o que Deus cobra de nós. Quanto, quantidade. O que é especificando qualidade e determinando o que. O que Deus cobra de cada um de nós. Nós que nos dizemos, que nos apresentamos como o povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus. Nós, os salvos, individualmente e como igreja do Senhor Jesus aqui na terra. O que Deus cobra de nós? Temos que buscar saber o que diz ou o que nos diz respeito o sacrifício vivo. O que é este sacrifício vivo? Como podemos interpretar o sacrifício vivo de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2? O que nós enxergamos dentro desse versículo? Bom, vamos meditar nele. É o que eu me prestei a compartilhar com você aqui hoje. Primeiro, eu entendo que nesta passagem o que nós encontramos ali é uma questão de compaixão. Compaixão da parte de Deus. Como compaixão? É compaixão da parte de Deus. Deus mostra a sua paixão.
Deus se compadece pelo povo. Deus se compadece pelos seus filhos. Deus se compadece pelos seus servos. E como então nós podemos apresentar a manifestação dessa compaixão entendendo este versículo? Veja, é necessário que você pense nisso, que é necessário que você tenha essa compaixão. O amor de Deus está dentro de você. É necessário que você viva essa compaixão. Não é simplesmente ser religioso, mas é ter empatia com o próximo. É sentir a dor do próximo. É sentir o que o próximo passa, como se você próprio estivesse passando por essa situação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Então, é uma compaixão de Deus e para Ele, que está sendo rogada aos irmãos. Que a compaixão de Deus esteja nos irmãos, para que os irmãos se voltem para quem? É para Deus. Então é de Deus, compaixão é de Deus para Ele. Nós temos que entender o significado, o sentido dessa compaixão de Deus. Em segundo lugar, esta é uma questão que apresentamos, tá? Nós próprios a Deus. Nós mesmos apresentamos essa questão para Deus. Veja no versículo 1 ainda, que diz assim: e que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então nós temos que, olha só, rogo-vos pela compaixão de Deus. Onde está essa compaixão? O amor de Deus não habita dentro de você? Então essa compaixão, ela está dentro de você. Ela está dentro de você. Ela precisa ser externizada. Por que ela precisa ser externizada? Porque ela precisa ser apresentada ao Senhor. Precisa ser apresentada. E apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Vamos prosseguir. Tem mais um pouquinho aqui. E este sacrifício que está falando aqui agora, ele não é um sacrifício morto que eu disse aqui na introdução, tá? Mas é um sacrifício vivo, que nós acabamos de ler ainda no versículo 1, tá? No versículo 1, um sacrifício vivo. Ou seja, você não precisa morrer, não. Você não precisa morrer, mas você precisa sentir que aquilo que você está fazendo para Deus realmente está tirando de você determinado esforço. O que você faz para Deus que gera esforço? Será que você chegar na igreja, sentar no banco e ainda reclamar que o ar-condicionado está fraco, ou que o ventilador não está soprando em você, né? Ou seja, o seu conforto não está bom, você está realmente despendendo algum tipo de esforço a nível de você poder chamar de sacrifício vivo. Enquanto você está vivo, você precisa apresentar esse sacrifício, a compaixão de Deus. Mas o sacrifício vivo, aí sim, esse tem que partir de você. Apresenteis o vosso sacrifício. Que tipo de sacrifício é esse que você pode e deve apresentar a Deus? Este sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Entendeu? Então, é preciso que aquilo que você faz para Deus tem que estar revestido de compaixão de Deus, tem que ser apresentado a Deus junto com o seu corpo de sacrifício vivo, e tem que ser agradável, tem que ser santo a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Glória a Deus. Em quinto lugar, eu já falei 4, tá? O sacrifício não é morto, é o terceiro item. O quarto item seria o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Eu acabei de dizer para você. Então, o quinto item que eu digo para você desse sacrifício vivo, que eu consigo extrair desse versículo, é que
este sacrifício também, ele é um culto especial. O que é um culto a Deus? Cultuar a Deus é apresentar a Deus a sua adoração, é apresentar a Deus o seu louvor, mas também é apresentar a Deus o seu sacrifício, que é o vosso culto racional. Não é cultuar de qualquer maneira. Tem gente que sabe, tem de tudo hoje nas igrejas, e principalmente nas igrejas evangélicas. Eu posso falar dessas porque dessa eu faço parte também. Não vou falar das outros tipos de agremiações religiosas, mas da igreja hoje, a evangélica, gente, tem muita gente cultuando um culto irracional. Quando a Bíblia, ela fala, ainda estou no versículo 1, ela fala no seu final que isto é um culto agradável, que esse é o culto racional, é o vosso culto racional. No final do versículo 1 diz isso, é o vosso culto racional, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isto é o vosso culto racional, o vosso culto racional. Racional significa que você tem que ter entendimento do que você está fazendo. Racional significa que está dentro da sua razão. Racional significa que não é uma coisa louca, é uma coisa que é pensada, é uma coisa que você planeja e depois você põe em execução. Então eu estou falando aqui de um sacrifício que é vivo, santo, agradável a Deus, e isso é o nosso culto racional, sacrifício a Deus. Olha só, se enquanto no primeiro versículo ele diz o que você tem que fazer, tá? No segundo versículo, como que uma consequência, não deixando entretanto de ser ainda alguma determinação do que vai acontecer contigo, aí ele diz é o resultado. Porque, veja bem, se você está vivendo uma vida de santidade, se você está vivendo uma vida de devoção a Deus, de devoção às coisas que são santas, às coisas que são do alto, se a tua mente está ocupada com as coisas que são do alto, se você está ocupando sua mente com as coisas divinas, as coisas de Deus, naturalmente é uma consequência, tá? É uma consequência, você não vai se conformar com o mundo. Se você se mantém em santidade, se você se mantém vivendo uma vida, você tem prazer na palavra, vive a palavra, testemunha a palavra, querido, a tua vida vai impactar todas as pessoas que estão próximas de você, e você vai transformar a sua realidade, você vai transformar o ambiente aonde você vai estar vivendo. Tá? Então ele diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ocupa a sua mente com as coisas de Deus. Você está vivendo em santidade? Quem está vivendo em santidade, quem está fugindo de pecado, não pensa no pecado. Pensa em quê? Pensa nas coisas que são do alto. A palavra diz isso, né? Em Filipenses. Né? Naquilo que é santo, naquilo que é puro, nisso é que você deve ocupar a sua mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa segunda parte, ou seja, do versículo 2, desses dois versículos que nós escolhemos hoje para nós meditarmos, tá? Esta segunda parte, ela trata, como se fosse uma consequência de você ter cumprido o que o versículo 1 expôs para você. Né? Apresentou o seu corpo como sacrifício vivo. Então, no segundo versículo, ele relata para você, por consequência, não vos conformará com esse mundo, com essa situação que a gente vive aí, de pecado. Eu fico às vezes
assustado de ver, não que seja proibido ou proibida a participação, sabe, do crente na política. Eu particularmente tenho uma opinião de que os pastores, aqueles que já têm o chamado de Deus, tá? Um chamado pastoral, ele foi chamado, se foi chamado, não é se foi promovido, não, foi chamado. O chamado pastor, tá? Ele não deve abandonar o seu chamado para seguir as suas convicções, tá? Ele não deve abandonar o seu chamado para seguir as suas convicções. Agora, o membro comum da igreja, aquele que ainda não assumiu um chamado ministerial, é disso que eu estou falando, tá? Ele não foi ainda um daqueles separados por Deus para operar de maneira que esteja liderando diante do povo de Deus uma grande obra. Esse irmão, ele tem o direito e, por que não dizer, talvez até o dever de participar, sim, da vida, das decisões do poder público da terra onde ele vive. Diz a palavra que Daniel foi governador em Babilônia. Olha só que coisa, né? O povo foi levado escravo e Daniel, servo do Senhor, homem de oração, foi governador lá naquela terra. Político, tá? Então pensa bem, querido, você que é pastor, que de repente está pensando em abandonar seu ministério, faça isso não. Continue aí. As ovelhas que estão aí nesse ministério, elas precisam da sua liderança, elas precisam de você. Mas você que é irmão, membro na igreja e que não sente em você esse chamado para poder conduzir um rebanho, para poder assumir uma determinada área na obra de Deus, pensa nisso. Deus quer te usar em algum outro lugar. Talvez seja nas decisões da sua vida democrática, né? Vamos falar assim. Tá, ok? Agora, quando eu vejo um cristão, ele se envolvendo com determinados segmentos dentro dessa coisa da política, sabe? Eu fico um pouco assustado. Porque vocês vejam bem que existe um processo grande de perseguição às igrejas, tá? Existem alguns tipos de segmentos políticos, eu vou dizer assim, de tipos de governos que tem a ver também com a segmentação da política, né? Tem esquerda, tem direita, tem não sei o quê, tem fascismo, tem nazismo, tem democracia, tem império, tem todos os tipos de governo, tá? E eles estão de uma certa forma ligados também a certas facções políticas, né? Certas facções políticas. Tem um lado direito, tem um lado esquerdo, tem o extrema disso, o extrema daquilo, tem o centro isso, o centro aquilo, tem isso aí. Política é assim, tá? Então pare e pensa quando você for se meter nesse negócio, tá? E veja bem, se o meio que você está escolhendo para seguir, se é um meio que defende a sua fé, que luta, que briga pela sua fé, ou que vai contra a sua fé, tá? Ou que vai contra a sua fé. Eu sei que eu estou falando aqui para poucas pessoas, mas essas poucas pessoas falarão com outras tantas poucas pessoas, tá? Hoje o que nós vemos? Nós somos, no Brasil, cerca de 80% do povo cristão. E o cristão nessa terra é o povo mais perseguido. Veja, olhe nas telas de TV, nos jornais, na internet, e veja como os meios de transporte estão andando superlotados nas grandes metrópoles. Não é só no Rio, não. Nas grandes metrópoles. Lá não pega o Covid, mas lá na tua igreja, os prefeitos estão dizendo que se você for fazer culto, você vai pegar doença e você vai morrer, porque lá o vírus ele contagia, tá? Então, gente, pensa, liga aí o alerta, e quando se pensar
entrar, eu sei que muitos têm essa tendência, tá? E não é pecado você participar da política. Eu sei que algumas pessoas que me ouvem aqui têm essa tendência, gostaria de participar de política, tá? Então, não é pecado você ser político. Pecado é você se deixar levar pelas coisas feias que se fazem lá na política, tá? Então, vá para lá para ser exemplo. Vá para lá para dar bom testemunho das coisas que Deus fez e faz na sua vida, tá? Na sua vida, tá? Outras coisas também que a gente vê por aí, as manifestações, entendeu? As manifestações. Tem manifestação para todo canto, e todo mundo misturado, todo mundo juntado, e você vê que as pessoas não estão tendo cuidado nenhum, ninguém anda com vidrinho de álcool na mão, você não vê ninguém passando álcool na mão, nem usando luva, entendeu? Tudo isso pode, mas na igreja, não, filho, na igreja não. Na igreja, mesmo passando álcool, porque lá na igreja a gente tem álcool, nós botamos lá um tapete lá sanitizante, tem um tapete lá sanitizante, você tem máscara, além das máscaras que as pessoas usam, nós compramos, nós temos máscara facial, aquela de vidro aqui, que eu ponho aqui na frente, nós temos tudo isso, mas mesmo com todos esses cuidados, tá? Os decretos das prefeituras no Brasil, quase que todo, as igrejas não podem se reunir. Então pare e pensa, porque tudo isso vem através da política. Tudo isso vem através da política. Então, olha, não vos conformeis com este mundo, que é o mundo do pecado, é o mundo da corrupção. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Quando diz aqui o transformai-vos, olha que está no plural, transformai-vos, ou seja, o povo todo tem que se transformar pela renovação da vossa mente. A mente é o entendimento, tá? Entendimento. Não tenha medo nem vergonha de mudar hoje o seu pensamento, os seus conceitos, porque o seu entendimento ele tem que ser renovado. Hoje você tem o entendimento de uma palavra, amanhã você pode vir a ter outra, tá? Amanhã você pode vir a ter outro. Pare e pense nisso. O livro de Daniel, até uns 50 anos atrás, até menos, era incompreendido. As pessoas liam e fechavam lá dizendo assim, olha, fecha lá que esse livro porque não é para ir o seu tempo, tá? Num tempo ele vai ser revelado. Hoje qualquer leigo, para a pessoa, não precisa nem ser cristão, ele vai lá ler o livro de Daniel e ele entende aquilo como, sabe, estivesse olhando para água cristalina. Ele entende. Por quê? Porque os tempos mudaram, as informações hoje elas somaram mais, o seu conhecimento aumentou, então o seu entendimento também do livro também mudou. Então não tenha vergonha nem medo de mudar em alguma coisa, tá? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso entendimento, tá? E por último, para que isso tudo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Tem muita gente que fala muito da vontade de Deus, tá? Tem gente que fala assim, se for da vontade do Senhor, eu vou pedir, mas se for da vontade do Senhor, querido, a palavra está dizendo aqui, olha, você pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, olha para o versículo 1. Depois você vem no versículo 2, na primeira parte, não vos conformeis. Você não pode estar conformado, gente. Você não pode estar aceitando tudo que vem, achando que é, quando não é. Hoje estamos vivendo um tempo aí que estão querendo ensinar para as crianças que o menino não é menina, o menino não é menino ainda, e a menina não é menina ainda. E esperar crescer para você decidir o que você vai ser. Meu filho, você já nasceu menina, e você já nasceu menino. Quando nasce, segura pelo pezinho assim, dá um tapinha lá no bumbum, o médico, e fala para o pai ou para a mãe, é um menino, é uma menina. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente entre um e outro. Já externamente, internamente, é tudo diferente. E agora vem essa coisa do diabo, dizer, não, misericórdia. Eu não vou nem falar aqui dos testemunhos, senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora falando nessa palavra, tá? Então, cumpra isto. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, encerrando, dizendo, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade
de Deus para a vida do seu povo, para a vida daqueles que Jesus ganhou para si. Ou seja, eu e você que está me ouvindo, está me assistindo aqui nessa hora. Ok? Que Deus te abençoe ricamente com esta palavra. Que Deus complete o entendimento daquilo que eu não consegui passar para você. Que Deus encha a sua vida de vida abundante. Que Deus possa verdadeiramente operar na tua vida. É o meu desejo, é a minha oração, é o meu clamor por você e por mim também, que faço no nome santo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai e nosso Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe tua vida.